O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o meu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. O governo do Ceará promove ações sociais para ajudar quem mais precisa. Tem o pagamento das contas de luz e de água, Vale Gás, ampliação do cartão Mais Infância e auxílio catador. Tem kits de alimentação, aquisição de tablets e chips de internet para alunos da rede estadual. Tem auxílio financeiro, parcelamento do ICMS, isenção do pagamento dos equipamentos do Estado, do IPVA e das contas de água e luz dos estabelecimentos dos setores de eventos e alimentação fora do lar. Tem editais para eventos virtuais e projetos culturais com a Lei Aldir Blanc. Tem auxílio cesta básica para profissionais do transporte, ambulantes, feirantes, despachantes e guias de turismo, além de apoio ao transporte público. E para os microempreendedores tem o Ceará Cred. Já são mais de 3 milhões de cearenses beneficiados com ações do governo. Promover justiça social também salva vidas, dentro e fora dos hospitais. Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas e ajudar quem mais precisa. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o meu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. Bom dia, pessoal, para você que está nos acompanhando nessa quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. É com imenso prazer que a gente recebe você, internauta, e principalmente você, agricultor e agricultora familiar, que a gente preparou essa semana toda especial para vocês, a Semana da Agricultura Familiar. E hoje, no nosso tema, a gente vai debater hora de plantar lei. E com isso, a gente conta, não com um time, mas como diz o nosso secretário de Assis, com uma seleção de convidados especiais para estar aqui abordando esse tema hoje. A gente está aqui com o nosso secretário de Estado do Desenvolvimento Agrário, de Assis Diniz, com a Neyara Lage, ela que é assessora de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, da CODAF, da SDA. A gente também está aqui com a Clarice Rodrigues, ela que é da direção estadual do MST, e também estamos aqui com o seu Antônio Fagner, ele que é um agricultor, e hoje ele vai dar um depoimento para lá de bacana, falando sobre a sua experiência com hora de plantar e com as políticas públicas desenvolvidas pelo governo do Ceará. No dia 22 de junho, o governador Camilo Santana tornou lei o projeto Hora de Plantar, o projeto que tem mais de 30 anos de história.
que tem mais de 30 anos de história. E para se ter uma ideia, a cada edição, o Estado investe cerca de 20 milhões na compra, aquisição e distribuição de sementes, manivas de mandioca, palmas forrageiras, mudas frutíferas e florestais de alto potencial genético e atende mais de 150 mil agricultores das mais diversas regiões do Estado. Já nesse nosso início, a gente convida para dar as boas-vindas o nosso secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, Jacir Diniz. Com você, secretário. Opa, Luan, muito bom dia. É sempre muito bom, Luan, estar com você. E primeiro, quero fazer uma adequação. Não é cerca de 20 milhões, são exatamente 22 milhões que este ano foi investido no Hora de Plantar. Bom, mas eu quero saudar aqui, começando aí com o Antônio Fagner, que é um agricultor. Ontem foi o dia do agricultor, Antônio Fagner. Nós parabenizamos a todos os agricultores, homens e mulheres que vivem, que trabalham e que fazem do nosso sertão uma relação de amor pela natureza. Saudar a nossa representação do MST, a Clarice Rodrigues, que tem todo um acúmulo de conhecimento da relação com a defesa do meio ambiente, da natureza, e o MST, eu refuto que passa por um processo de amadurecimento muito grande. Eu vivenciei a década de 80, início da década de 90, como as 3 palavras de ordem que traziam as consignas do movimento era nem um passo atrás, ocupar, resistir e produzir. Hoje, além do ocupar, produzir, resistir, tem a comercialização. E ontem, Clarice, foi um dia que eu diria daqueles que fica para a história como um legado, como uma relação direta, pois o MST abriu na Bolsa de Valores aí a captação. Então, esse fato é muito expressivo. Só numa democracia como a nossa, mesmo com todas as ameaças, a gente pode ter, num período tão curto, experiências exitosas que faz com que a gente tenha orgulho de fazer parte dessa história. E, por último, não menos importante, mas aqui em nome de toda a equipe da CODAF, a nossa querida doutora Neyara Lage, essa nossa técnica muito comprometida, que tem um conhecimento. E, Neyara, me permita, em seu nome, também trazer um abraço a todos que fazem a nossa coordenadoria. Aí você tem o professor Marcos Dionísio, você tem o Carlos Alberto, você tem a nossa coordenadora Vanessa Hanna, e eu queria fazer menção a 2 outras personalidades que fizeram com que o avanço do Hora de Plantar fosse constituído como uma referência na vida de todos nós. A primeira, a do doutor Eudoro Santana. Eudoro Santana, que foi colega secretário de Agricultura lá nos anos de 86, 87, e o Eudoro, com uma visão estratégica de médio e longo prazo, trouxe o programa que, se não me falha a memória, você pode me corrigir, né? Era Arrancada da Produção. Há 34 anos, agora 35 anos, já está na fase da maturidade, e é exatamente o programa que nasce com o pai do governador, o Eudoro Santana, e o governador ele vem lá e homologa, a partir de uma mensagem de lei para a Assembleia Legislativa, um processo de tornar essa política uma política de Estado. E hoje, a Hora de Plantar, ele é uma política de Estado. E traz inovações. Eu dizia sempre que a gente precisava dar um passo na Hora de Plantar, e nós conseguimos dar esse passo na Hora de Plantar, incluindo as sementes crioula. E agora, eu quero ver, eu já disse para o MST, já disse para a FETRAES, já disse para a ASA, nós vamos ofertar no próximo edital aquisições de sementes crioulas. Já, né, Neyara, que eles nos apertaram tanto, deram tanto torniquete, que agora chegou a hora da gente botar a bola para lá. Se prepara, Clarice, que agora vocês é que vão ter que mostrar civismo, porque o serviço o governador já fez, já deu o chute, fez o gol, agora vamos para a torcida torcer que venha boas sementes, e isso é muito importante. A segunda, eu sei que a Neyara não fica com ciúme, porque para nós é uma figura emblemática, que é a presença do doutor Itamar. Itamar Lemos, se é que a gente pode dizer que o pai foi o Eudoro, o filho tratado com muito carinho foi o Itamar, que deu sequência à política do Hora de Plantar. Com seca, com inverno, com super safra, o Hora de Plantar esteve sempre lá.
Então, eu quero fazer, nesse primeiro momento, trazendo essas questões. E, segundo, contextualizar o Hora de Plantar. O Hora de Plantar eu tenho buscado, a você, internauta que nos acompanha. Luan, eu estou com a minha pesquinha também, viu, Luan? Ó, não abandono mais, não. Agora não é só você que faz saudação, não. Eu também tenho como saudar aqui as pessoas que estão nos acompanhando, e já tem muita gente bacana, viu? Já estamos com mais de 60 pessoas na nossa sala, pessoas carimbadas. Eu vi a figura aqui do Cláudio Saraiva, que é um dos produtores de semente nosso, é um fornecedor que a gente tem de semente, e ao vê-lo aqui, eu queria também dizer que nesta política nós temos o que nós chamamos de sementeiros, esses que ao longo dos anos, que no primeiro momento eles fizeram ali individualmente, no segundo momento foram através da Associação dos Produtores de Semente, no terceiro momento eles estão agora cada consolidado e apresentando. Então eu queria que, são vários, então, o Cláudio Saraiva, o pessoal de Baturité, o Luiz Carlos, o Beckman, a dona Eliane, Yara, me ajuda aí, mas que eu estou faltando. Bom, esses eu diria que são aqueles que estão mais no cotidiano, que estão ali com a gente, mas recebo o nosso agradecimento, porque é uma relação comercial, é verdade, mas essa relação comercial também tem ali um processo de diálogo e discussão no que é não só a produção, o armazenamento e a distribuição. É toda uma logística que a gente não poderia contar com o sucesso desta logística sem esses pares. E lá na ponta desta parceria tem a Ematece, essa empresa tão importante na vida da assistência técnica e da extensão rural de todo o estado do Ceará. Bom, então, o Hora de Plantar, deixa eu aproveitar, Luan, lá vamos à primeira saudação. Estou vendo aqui a Bia, a nossa querida Eliane Viana, a Diana Gadelha, o Carlos Alberto, a Adriana Paixão, a Karine Vieira, o Marcos Assunção, o Edilson Matos, o Cláudio Saraiva, já falei do Cláudio, o Edivaldo, lá da Emateste de Crateús, a menina Fátima, dona Fátima Vasconcelos também, dona Fátima, uma das nossas fornecedoras, um abraço, dona Fátima, o Marciano, esse que, olha, a experiência mais alegre nossa é saber que o Marciano, ele foi agente da Emateste, aprendeu a desenvolver conosco todo o processo de assistência técnica, virou produtor e hoje é um dos maiores fornecedores de palma, da palma forrageira. Então, mandar um grande abraço para o Marciano. Nós, inclusive, tivemos com o Marciano e o Jardel lá na propriedade deles, fazendo um dia de campo, a Vanessa, a Paloma, que também está aqui conosco, lá de Tianguá, o nosso querido Samuel Bacurau. Bom, é que está passando muita gente aqui. O Ricardo Menezes está mandando um abraço aqui também, o Ricardo. Pessoal, o que nós podemos falar do Hora de Plantar? Bom, primeiro, ele tem a capacidade de ter um diálogo onde os trabalhadores eles apresentam demanda, essa demanda é catalogada dentro de um sistema, esse sistema identifica a demanda, nós atualmente estamos buscando atender em média de 70% a 80% dessas demandas. Nós abrimos um processo licitatório com demanda a ser apresentada e, ao final disso, nós entregamos essa semente ali no final de dezembro, na primeira região, que é o Cariri, e até final de fevereiro, março, as demais regiões. E o que nós buscamos para Hora de Plantar? Primeiro é interligar. E, nesse momento, onde nós temos uma visão sistêmica, a Secretaria Estadual é um sistema de agricultura, portanto, você tem nele a Emateste, o IDAS, a SEASA, os dois grandes projetos, e a nossa coordenadoria, que é a CODAF, busca ter essa visão, sobretudo no que diz respeito à agricultura e à pecuária. E o Hora de Plantar tem sido importante por vários motivos, em vários momentos históricos da relação de produção. E hoje eu tenho dado ênfase que nós precisamos, naquilo que diz respeito à visão sistêmica de trabalho, organizar ciclos produtivos. Se nós temos aí algumas ações específicas, vamos pegar o que é o geral. Aí eu tenho a palma, eu tenho o milho, eu tenho o sorgo. Isso é fundamental para dar uma boa base de suporte forrageiro para o nosso rebanho. Então, vamos organizar. Isso é capaz de dar uma condição de equilíbrio nos meses do chamado BR-OBRO, que são os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, já que o nosso estado, 92% é no semiárido,
como é que a gente pode constituir neste espaço uma reserva alimentar. Aí a gente vai para a sanidade alimentar, a sanidade animal, aí a gente vai para a garantia desse suporte forrageiro, preparando sempre para manter o equilíbrio do nosso rebanho. E isso faz, na dinâmica do fortalecimento, o que a gente quer. O que é que a Secretaria quer? Primeiro, que a gente tenha os projetos acessando o mercado, já que nós somos bons na produção, já que nós conseguimos dar um avanço extraordinário em várias cadeias produtivas, agora nós precisamos agregar valor para acessar o mercado. O segundo é como, a partir disso, vamos ter uma oferta de crédito, uma oferta adequada para adequar a essas cadeias, a essas ferramentas, o fortalecimento das cadeias produtivas. Com isso, a gente vai buscar assistência técnica, extensão, e quando queremos olhar e ver o que todo o investimento feito, não tem outro sentimento que não seja de alegria. E a agricultura familiar ela tem que fazer esse esforço. Ela não é uma atividade de assistência social, ela é uma atividade econômica. Bom, não é um agronegócio, mas é uma atividade econômica. Só para que você, meu companheiro, minha companheira, meu irmão, minha irmã cearense, nós estamos, ao longo de 8 anos, do governador Camilo Santana, fazendo um investimento de 1 bilhão e 700 milhões, somente em 3 políticas. A política do Hora de Plantar, 20 milhões ano, em 8 anos dá 1 bilhão e 160 milhões. O projeto São José 3, 550 milhões, com o São José 4, 750 milhões, e o Paulo Freire com mais 350 milhões. Ou seja, eu vou ter uma per capita quase de 160 milhões. E eu não posso não ter, nesta estratégia, uma estratégia para consolidar, debater, ter a sustentabilidade dos empreendimentos e, principalmente, garantir às famílias a sucessão familiar, garantir às famílias um conjunto de outras políticas. E é neste momento onde vários editais foram lançados, inclusive de jovens. Você, Antônio, não sei se é o Antônio Fagner ou Fagner de Lima, mas vou chamá-lo de Fagner, que é o nome conhecido aí do nosso cantor. Você, Clarice, pode preparar as juventudes para acessar o edital que está aberto. São 300 jovens, 4 milhões e meio, até 15 mil reais por projeto. Então, é o momento de buscarmos o fortalecimento de todas essas políticas. Eu não tenho uma outra visão que não seja para ter uma articulação da inclusão social produtiva e, sobretudo, o resultado que nós esperamos para que esta nossa agricultura tenha uma presença maior no nosso PIB, para que a gente tenha uma capacidade maior de arrecadar, gerar renda e ampliar os nossos negócios. O Ceará é um ambiente, vive um ambiente especial para os grandes negócios e os negócios da agricultura familiar. Eu estou hoje em Recife, vamos ter a reunião com os governadores, a agência francesa AFD, o consulado da França, e aqui na reunião da Câmara Temática, junto com o presidente do consórcio Wellington Dias, nós estamos debatendo a construção da Rota das Emoções. Rota das Emoções que envolve o Ceará, o Piauí e o Maranhão. E nós queremos, nesta rota, fazer uma inclusão de projetos produtivos, sobretudo naquelas comunidades que estão ameaçadas com o avanço do progresso, do turismo. E são as primeiras comunidades que são afetadas, são aquelas que estão ali nas áreas mais propícias dos grandes empreendimentos. Então, eu fico feliz de estar aqui com vocês. Sei deste momento fundamental que a gente possa ter a capacidade de aumentar a renda, trazer empregabilidade e, sobretudo, dar sustentabilidade para os nossos empreendimentos. Então, muito obrigado a você, internauta, que nos acompanha, e a gente sabe que quando a gente faz com amor, com carinho, o resultado é um impacto positivo. Então, Luan, com você, querido. É isso aí, secretário. Com amor e com carinho, que esse projeto de mais de 30 anos se tornou política pública e é referência em todo o Brasil. Pessoal, na sequência, a gente convida agora para o nosso debate a assessora especial de desenvolvimento da agricultura familiar, a Neyara Lage, que está aqui com a gente. Com você, Neyara. Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, secretário, bom dia, Fagner, bom dia, Clarice, bom dia, Felipe, bom dia, Luan, bom dia a todos os internautas. Bom, é muito prazeroso para a gente vir para cá para falar um pouquinho sobre o projeto Hora de Plantar, um projeto que é o carro-chefe da coordenadoria, né?
hoje representada pela nossa coordenadora Vanessa Hanna, mas nós temos uma equipe muito enxuta, mas extremamente dedicada. Como o secretário falou, né, a gente trabalha com um público aí de mais de 150 mil agricultores. Nós somos, aqui dentro da secretaria, uma equipe relativamente pequena, nós somos aproximadamente 7, mas a gente precisa lembrar, secretário, que aí o senhor não citou diretamente a nossa parceria com a Ematerce, né, que é o nosso grande operacional. E através da Ematerce... Jamais esqueceria a Ematerce. Eu fiz ela separadamente, porque eu sei que é lá na ponta, que são os escritórios da Ematerce que estão disponibilizados, que são... Eu lembro que em pleno sábado, véspera da virada do Ano Novo, lá no Cariri, vários escritórios estavam fechados e o carro saindo uma sexta-feira à noite para entregar no sábado, domingo, para entregar num sábado e no domingo, quem estava lá? Os nossos técnicos da Ematerce abrindo os escritórios para receber essa semente. Então, como é que eu vou esquecer e deixar em segundo plano? É primeiríssimo plano o papel estratégico da Ematerce na hora de plantar. Então, eu retorno com essa importante parceira vinculada, né, que é a Ematerce. Então, através da Ematerce que a gente tem um contato direto com os agricultores. Infelizmente, a gente na secretaria, aqui na coordenação direta, a gente não consegue ter contato com todos os agricultores, embora a gente tenha com muitos, né, secretária? E, assim, é muito bom de ver, quando a gente vai a campo, ver a felicidade dos agricultores, mostrando para a gente os campos, mostrando os pomares. E falar em pomar, é importante lembrar que o projeto Hora de Plantar, ele não é só semente, né? Quando a gente fala semente, a gente sempre lembra semente de milho, semente de feijão, semente de sorgo. Mas quando a gente fala semente, a gente está falando também de mudas, de maniva, de palma. Então, a gente engloba aí mais um leque de culturas, né? A gente trabalha com frutíferas, trabalha com essências florestais nativas. Nós já trabalhamos com essências florestais exóticas, e aí existe ainda uma grande demanda para que a gente retorne, principalmente com o mogno e com a acácia, na importância deles para a madeireira e para a forragem, mas a gente vai avaliando, né? Isso é uma coisa que a gente analisa junto com os agricultores. Quando a Ematerce apresenta para a gente a demanda, que é catalogada através do sistema Hora de Plantar, do HPNet, em que cada um dos agricultores vai até o escritório e informa lá qual é a intensidade, a intenção de plantio, né? Qual é a intenção de cultivar para a próxima safra. E aí, a partir daí que a gente faz o planejamento anual. Inclusive, secretário, vamos lembrar os fornecedores que agora, em agosto, a gente lança os editais de credenciamento. Foi um dos itens citados na legislação. Nossa Lei 17.534, que foi aprovada no dia 22 de junho de 2021, sancionada, né, pelo nosso, então, governador Camilo Santana. E a ele eu quero aproveitar, em nome do governador, do secretário, de toda a equipe do Sistema Estadual de Agricultura, agradecer e parabenizar pela execução do projeto Hora de Plantar, que, pelo que a gente tem de experiência, pelo que a gente tem de conversa com os outros estados, eu arrisco dizer que é o melhor projeto de fornecimento, de disponibilização de sementes e mudas do país. A gente tem outros estados que têm uma política semelhante, mas, sem dúvida, é o estado que tem o maior recurso destinado, o maior nível de organização e o maior número de atendimento. Então, para a gente falar um pouquinho da lei, né? A lei foi sancionada agora em junho, como eu disse, ela é bem novinha, embora ela venha para normatizar um projeto que, como o secretário já disse, né, foi criado, já estamos na 35ª edição, ele foi fundado pelo então secretário, que é pai do nosso governador, Eudoro Santana, em 1987, para ser mais precisa, com o nome de Arrancada da Produção. E de lá para cá, o objeto do projeto tem sido o mesmo, que é a gente dispor de sementes de alta qualidade para a produção. Então, o nome era bem enxuto, bem coeso e bem claro, a arrancada da produção, ou seja, disponibilizar insumos
para que a gente pudesse ter uma maior produtividade. E esse objeto ainda até hoje, né? A gente mudou algumas culturas, a gente incluiu, a gente mudou algumas formas, mas o objetivo tem sido o mesmo. Importante a gente falar, a lei, ela ficou bem pequena, assim, são só 9 artigos. Eu até tinha feito uma apresentação, secretário, mas não vou fazer, não vou apresentar aqui, vou falar só na voz mesmo. Trazer alguns pontos importantes, né? Então, no artigo 1º, ela traz o objetivo da lei, né, que é de disponibilizar sementes e mudas para os agricultores do estado do Ceará. Lembrar que não é exclusivo da agricultura familiar, mas é prioritário. Então, assim, se a gente tiver 10, a prioridade é para o agricultor familiar. Se por acaso a gente tiver sobra de um, vai para os demais produtores rurais, mas a prioridade é da agricultura familiar. A outra novidade, né, é que oficialmente a gente tem uma previsão da aquisição das sementes crioulas. Então, Clarice, movimentos sociais, fica o desafio da gente conseguir regulamentar as nossas sementes crioulas, torná-las oficiais, né, cadastrar junto ao mapa, tornar uma cultivar oficial, para que a gente possa ofertar aos agricultores as sementes locais, né, as sementes que realmente são produzidas naquelas comunidades, naqueles municípios. Hoje é até um grande desafio que a gente tem, porque aqui no estado do Ceará a gente só tem um caju, que é oficialmente reconhecido como crioulo. A gente não tem nenhuma cultivar de milho nem de feijão que seja regulamentada. E a gente tem uma cultivar de mamona, que, embora ela não seja oficializada, ela é muito conhecida e ela tem qualidades técnicas, inclusive, melhores do que a cultivar que a gente trabalhava aqui no estado, né? Trabalha mais com a mamona, mas da mesma forma a gente pode retornar, vai depender aí de qual seja a demanda dos nossos agricultores. No artigo, deixa eu ver, trazer aqui os pontos mais importantes da nossa lei, lembrar que no artigo 3º isso está bem claro, parágrafo único em que ele diz: produtores rurais que receberem as sementes e mudas do projeto deverão utilizá-las exclusivamente para fins de plantio. Ou seja, aquela mensagenzinha que a gente traz na sacaria quando a gente disponibiliza, quando a gente entrega o recibo das mudas, da maniva, da palma, em que a gente está disponibilizando material de alto poder genético. Então, a gente precisa, de fato, colocar isso no chão para que seja a semente, né, a semente e a muda para novos campos. Um outro ponto que a lei trouxe para a gente é que a operacionalização, ela se dará pela SDA, trazendo um manual operacional anual, em que a gente traz as principais diretrizes. Regulamenta também a possibilidade da gente dispensar o reembolso, né, porque a gente trabalha com sementes e mudas de forma subsidiada, né. É bom, secretário, até a gente trazer isso como ponto de informação. Hoje, no mercado, a semente de sorgo forrageiro, por exemplo, está em torno de R$14. O agricultor recebe, através do projeto Hora de Plantar, por 7, e ele reembolsa R$3,50. Então, ele paga pelo quilo da semente R$3,50, quando no mercado comercial ela está de 14. Então, o Estado realmente tem feito de forma bem subsidiada a disponibilização das sementes. E aí a gente pode fazer a dispensa desse pagamento quando o município, né, em que aquele agricultor reside e produz, tiver em estado de emergência ou de calamidade pública, quando tiver uma perda de safra acima de 50%, e quando tiver um índice pluviométrico abaixo de 50% da média histórica municipal. Para esse ano, na legislação, a gente não traz muitas novidades em relação ao que a gente já vinha operacionalizando. É um projeto já de 35 anos, né, em que a gente vem, e essa lei serviu
para a gente tornar oficial, a gente realmente reconhecer um trabalho que foi iniciado pelo Dr. Eudoro e poder dizer que hoje o Estado do Ceará tem uma legislação estadual em que prevê a disponibilização de sementes e mudas para os nossos agricultores. Para esse ano, a gente tem uma previsão de adquirir 2.000 toneladas de milho híbrido, 380 toneladas de milho variedade, 250 toneladas de sorgo forrageiro, 450 mil mudas de cajueira não precoce, que é uma das cultivares que sofreu muito nesses últimos anos de seca, então a gente tem tentado fazer uma renovação no nosso pomar. O Antônio Fagner vai poder falar um pouquinho para a gente da experiência com essas mudas, né? Ele que foi beneficiado, ele é beneficiado anualmente com o projeto Era de Plantar e já foi beneficiado com a cultura do cajueiro, então vai ser bom a gente ouvir um pouquinho do agricultor, saber qual é a expectativa, qual é a visão dos nossos agricultores, né? Teremos também diversas mudas frutíferas, como cajá, acerola, goiaba, manga, cajaimbu, maniva de mandioca, são 5.000 metros cúbicos, mudas de aroeira e sabiá, para a gente pensar aí um pouquinho na nossa apicultura, outra atividade pecuária do Estado que tem muita importância. O Estado do Ceará hoje não é tido como o maior exportador, porque a gente vende para o Piauí, e o Piauí quem exporta, né? Então a gente precisa rever isso. A nossa parte a gente está fazendo, que é a da produção, e essas mudas, elas com certeza auxiliam muito aos apicultores, né? Então a gente vai ter em torno de 100.000 mudas de aroeira e sabiá para fazer um reflorestamento no estado do Ceará. Bom, eu acho que do projeto Era de Plantar, se for para eu falo a manhã inteira, o dia inteiro, mas vou deixar um pouquinho do tempo também para a gente ouvir o depoimento do Fagner e da Clarice, a visão do agricultor e dos movimentos sociais para o projeto. Luan, volto para ti, agradeço a todos, agradeço ao secretário de Assis pela confiança, agradeço ao governador Camilo Santana por toda a acreditação que ele tem no projeto e agradeço especialmente a todos os técnicos da EMATESC que fazem desse projeto um sucesso, porque se a gente não tivesse esse apoio local, a gente não conseguiria chegar a esses 150.000 agricultores que plantam, né? E aí que são responsáveis pela nossa alimentação, que são responsáveis pela nossa natureza, são responsáveis pela nossa vida. Então, muitíssimo obrigada a todos os agricultores do estado do Ceará. Obrigado, Nayara. É sempre muito bom a gente ouvir, a gente assistir aquele que fala com propriedade. Você, como bem o secretário de Assis disse, esse projeto que veio do Eudoro Santana, passou pelo doutor Itamar e agora está sendo aí conduzido também por você e toda a equipe da CODAF. Muito obrigado mesmo. Pessoal, agora eu acho que é um ponto alto da nossa Semana da Agricultura Familiar, onde a gente abre espaço para ouvir você que está aí do outro lado, você que está aí na ponta, você que é nosso agricultor, você que é beneficiado com todas as políticas públicas, projetos e programas do governo do Ceará em prol dos nossos agricultores e agricultoras familiares. É com muita honra, com muita satisfação que eu convido agora o nosso agricultor, o Antônio Fagner de Lima Lopes, ele que não trabalha somente com cultura, mas se divide aí em diversas culturas. Antes da gente entrar no ar, ele estava contando um pouco, e ele vai dividir com todos essa experiência de ser um desses beneficiados com esse projeto, que agora não é mais projeto, é lei, a lei Hora de Plantar. Seu Fagner, seja muito bem-vindo e é com você. Olá, Luan, muito obrigado aí. Tá me ouvindo aí? Perfeito. Pronto. Esse programa, Hora de Plantar, é um programa muito importante, viu? Queria parabenizar a todos que fazem o programa Hora de Plantar.
porque o agricultor, quando chega a hora de plantar, ele precisa, sim, de uma semente de qualidade, né? No prepara o solo, na maioria das vezes com dificuldade, e quando chega a hora de tirar essa semente aí, todo mundo vai atrás mesmo, porque é uma semente de qualidade, é uma semente já muito conhecida, sabe? Aqui eu recebo desse programa Hora de Plantar semente de milho, feijão, sorgo forrageiro, né? E é de grande importância. Muda de cajueira não precoce, nós somos aqui um grupo, uma família, e fomos privilegiados de fazer parte, sabe, de ter essas mudas para a gente trabalhar. Muda do cajueira não precoce. E a gente já chega perto, aproximadamente 100 hectares de cajueiro não precoce, todas com essa muda vindo do governo, né? Parabenizar também o doutor Liaci, né? A pessoa do doutor Liaci que faz a matéria aqui da minha região, Tabuleiro do Norte. E é um programa bastante importante, pessoal. Queria dizer a todos os agricultores que, ao receber essa muda, que é uma muda de muita qualidade, insistir, pessoal, insistir. Nós moramos num clima semiárido, num clima que ano dá certo, chove bastante, ano é complicado, chove muito pouco. Aqui mesmo na minha área aqui, eu tive de fazer a aguação de salvamento, sabe? Dessa muda no verão, para não deixar a muda morrer. E hoje, graças a Deus e à insistência, eu estou tendo resultado. Estou colhendo já em algumas áreas mais velhas. E é isso aí, a gente tem que batalhar mesmo e cuidar. Eu ouço muito falar que quem planta um dia colhe. Eu já faço diferente. Eu concordo que quem planta um dia colhe. Agora, quem planta e cuida, um dia colhe mesmo e colhe bem, né? O importante é colher bem. Só tenho a agradecer aí a todos que fazem esse programa Hora de Plantar, que fique aberto esse programa, seja por muitos e muitos anos aí, né? Beneficiando a muitos produtores. E quem chegar a pegar semente de qualidade, que realmente planta, né? E pega essa muda que faça valer a pena, sabe? Insistir, porque é difícil. Aqui no começo, quando nós começamos aqui, a dificuldade foi muito grande. Eu junto aqui com meus irmãos, já teve até de irmão meu olhar para mim e dizer: rapaz, você acha que nós vamos conseguir? Nós não vamos desistir, não. Não vamos desistir, não. Nós vamos conseguir, se Deus quiser. E a gente batalhou, passamos muita dificuldade para poder manter essa muda viva no campo, para zelar da maneira correta, muito trabalho, muita insistência, mas eu quero dizer para cada um que vale a pena. Hoje, graças a Deus, a gente já está colhendo e está vendo resultado, graças a Deus. E tem que insistir mesmo. E é isso aí. Queria parabenizar a todos aí e agradecer pelo convite aí. Obrigado, nosso agricultor Fagner, que aí é só gratidão, falando aí das suas experiências, que tem suas dificuldades, mas também tem o tempo bom, tem essa facilidade, tem esse acesso, né, a essas políticas públicas oferecidas pelo nosso governo, o governo do Ceará. Agora, pessoal, a gente tem uma outra convidada também, muito especial, ela que faz parte da direção estadual do MST, que é a Clarice Rodrigues, que também está aqui com a gente nessa manhã, e vai falar um pouco sobre a lei Hora de Plantar, sobre a sua vivência, sobre a sua experiência acerca disso. Bom dia, Clarice, é com você. Bom dia ao secretário de Assis, bom dia, Neyara, Antônio Fagner, Luan, Felipe, e bom dia a todos que nos assistem, a todos e todas que nos assistem nesse momento.
Então, como bem lembrou o secretário de Assis no início, ontem foi o Dia do Trabalhador Rural. E eu quero iniciar o dia de hoje, né, reafirmando os nossos símbolos de luta pela terra, de produção de alimentos saudáveis e de construção da agroecologia, que são historicamente a enxada, a foice, o facão, o machado, e nunca e jamais será uma arma. Então, combatemos todo e qualquer tipo de violência no campo, né? Eu acho que é importante começar esse dia que a gente está falando de sementes, falando do Hora de Plantar, falando da lei do Hora de Plantar, reafirmando a nossa posição, né, do combate à violência no campo, principalmente que eu falo do movimento social que tem sofrido durante toda a sua história a violência no campo, né? E aí nós temos visto que mesmo durante esse período de pandemia tem aumentado a violência no campo, e aí a gente não pode deixar de reafirmar a nossa posição e de onde falamos na defesa da reforma agrária, na defesa da luta pela terra e de que lado da história falamos, né? Então, acho que é importante a todo momento reafirmarmos essa nossa posição enquanto trabalhadores, enquanto assentados da reforma agrária, enquanto militante de um dos movimentos de luta pela terra no país, né, de Assis. E o Hora de Plantar, que agora é uma política pública, é muito importante para a garantia do plantio no tempo certo, né? Possibilitando que as sementes e as mudas, como a Neyara falou, que quando falamos de semente não estamos falando somente do milho, do sorgo, do feijão, mas estamos também falando da muda do cajueiro, né? Inclusive de mudas nativas do nosso bioma. Então, é muito importante que essas mudas cheguem no tempo certo aos agricultores e agricultoras. E é isso que a gente tem vivenciado, né? Eu sou assentada da reforma agrária, sou assentada no assentamento Palmares, lá em Crateús, e também sou beneficiada pelo Hora de Plantar, né? Já faz um tempo que a gente recebe sementes, inclusive mudas pelo Hora de Plantar. Então, queria lembrar da importância das sementes, né, que as sementes têm no desenvolvimento da agricultura, e o cuidado, o zelo que nós precisamos ter com esse patrimônio genético tão importante para a história da humanidade. E com isso ressaltar, de Assis, como você já colocou, a importância do resgate das sementes crioulas, né, que infelizmente tem se perdido, com a exceção de outras sementes, né, com a forma como a gente tem cuidado do nosso campo, da nossa agricultura, o uso excessivo de agrotóxicos, né, de forma desequilibrada, né, que a gente tem vivenciado no campo brasileiro. Então, como a gente sabe, estamos vivendo cada vez mais situações que nos jogam no caminho de termos que mudar o modo como temos nos relacionado com a natureza, né? Então, as enchentes, o calor excessivo em algumas regiões do país, do mundo, inclusive, a pandemia nesse último período, isso são sinais de que a natureza não suporta mais os excessos, e esses excessos ele passa pela produção, né, inclusive pela produção de alimentos, infelizmente, e pela forma como temos consumido, né, consumido inclusive alimentos também. Então, portanto, pensar no resgate das sementes crioulas, das mudas nativas do nosso bioma, e possibilitar que elas cheguem no tempo certo para os agricultores e agricultoras é fundamental e necessário. Como já foi falado, a Hora de Plantar, né, foi concebido há mais de 35 anos, e agora ele vira uma política pública importante, né, que tem como objetivo de atender e proporcionar melhorias para a agricultura familiar camponesa. Né, é importante a gente ressaltar que nós estamos falando de uma agricultura familiar camponesa, né? Para dentro do movimento, a gente tem refletido muito sobre isso, e nós sempre trazemos esse marco de agricultura que nós estamos falando, de agricultura que nós estamos fazendo nos nossos assentamentos, né? Da agricultura que nós defendemos, é a agricultura familiar camponesa, tanto do ponto de vista da produtividade, como do ponto de vista da renda que ela, né, vem proporcionar para as famílias. Então, nós temos, de Assis e Neyara também, incentivado que os assentados e assentadas se inscrevam no Hora do Plantar. Fizemos isso no ano passado, estamos fazendo isso esse ano, para adquirir as mudas, inclusive para fortalecer o Plano Nacional Plantar Árvores e Produzir Alimentação Saudáveis. Então, o plano é uma ação importante que nós, né, que o MST tem construído desde o ano passado, e que tem um desafio de plantar 100 milhões de árvores nos próximos 10 anos, de Assis.
Porque, além de pensar a produção de alimento e de qualidade e em quantidade necessária para alimentar o povo, nós também precisamos pensar em como recuperar áreas sofridas dentro dos nossos assentamentos. Essas áreas que trazem consigo o resultado de anos de desmatamento, de uso de agrotóxicos, dos desmandos ambientais provocados pelo latifúndio e pelo agronegócio, né, pelo esse modelo predominante de agricultura que nós temos vivenciado. E o plano é isso, o plano é uma ferramenta, é uma ação importante para trabalharmos diversas questões que temos vivenciado dentro dos nossos assentamentos. E também a possibilidade de diálogo com a sociedade sobre as mais diversas questões ambientais que nós temos vivido. E como nós temos bem dito, é nossa tarefa, é tarefa de todos e de todas nós preservar o meio ambiente e assim poder, de certa forma, minimizar os impactos humanos que a natureza tem sofrido, né? Nós queremos também reconhecer o papel da SDA durante todos esses anos no fortalecimento da agricultura camponesa no estado do Ceará. Nós do MST, os assentados de reforma agrária que nós acompanhamos e que nós fazemos parte, temos construído estratégias importantes, o Jaci citou isso bem no início, no fortalecimento dos assentamentos da agricultura camponesa. E tem sido importante, tem sido fundamental o apoio da SDA nessas construções, né? Então, não poderíamos deixar de reconhecer a importância do Hora de Plantar, e agora a política, que como a Neara colocou, ela vem normatizar um programa, um projeto que já existia, e também reconhecer o papel da SDA no fortalecimento da agricultura, dos nossos assentamentos, e agradecer à secretaria, agradecer ao secretário de Assis pelo convite, né, ao movimento, ao MST, de estarmos nesse momento, e podemos falar do quão importante tem sido esse programa e agora essa lei para os nossos assentamentos, e que com certeza continuará sendo, né, importante pela tarefa, pelo papel que tem cumprido de levar sementes de qualidades, e agora trazendo, pontuando bem a questão das sementes crioulas, né, para os nossos assentamentos e para o desenvolvimento do nosso estado e, enfim, da nossa agricultura camponesa, e tão valorosa também para a renda, né, das nossas famílias. Então, agradecer por esse espaço, agradecer pela possibilidade de estar aqui e de ter falado e de falar em nome dos assentamentos, em nome da nossa organização, principalmente em nome do MST. Obrigado, Clarice. Falou aí desse sentimento de reconhecimento, de gratidão, e também da importância dessa integração, não só da política pública, mas também da questão ambiental. Agora a gente convida de novo o nosso secretário de Assis, ele que vai fazer suas considerações finais para a gente. Com você, secretário. Ô, Luan, antes das considerações finais, eu vi aqui que tem muita gente, agradecer aí ao Fagner pela sua vivência contida nesta relação com o Hora de Plantar, a Clarice é uma dessas referências que foi estudar, buscou conhecimento e aplica esse conhecimento hoje a serviço da luta e da organização dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. Parabéns, Clarice, eu sei que você é uma assentada que orgulha a reforma agrária, e é desta reforma agrária que a gente quer falar para o país. Agradecer a Neara, que trouxe as principais questões, mas eu quero trazer aqui algumas pessoas, né? A Luz Marim, ela está mandando um abraço, parabenizando só você, viu, Clarice? Eu não sei porquê, mas ela está aqui só mandando abraço para você. Não tem mais ninguém na sala, não é, Luz? Mas tudo bem. Ao Leonardo, trazer o Jeová, ao Beckman, que está aqui, apareceu o Beckman também, apareceu o Beckman trazendo uma mensagem para a gente, a Aline, está aqui o Felipe, o meu colega Francisco Lima, lá de Quixelô, o João de Saraiva também está aqui conosco, quem mais? O Rogério Leitão, e aí a Luz agora diz, viva só o MST, está vendo como ela está agora? Luz danada, viva os camponeses, avançou, tá bom. Bom, mas pessoal, isso que nós ouvimos é fundamental. Nós tiramos essa semana para fazer, na Semana da Agricultura Familiar, o debate para fortalecer o que nós refutamos como as causas que levam os pressupostos para o desenvolvimento da nossa agricultura familiar, agricultura camponesa, assalariada, quem somos e o que nós estamos fazendo. E o primeiro aspecto desses pressupostos, por isso essa semana nós já tratamos a regularização fundiária, tratamos o portal da agricultura familiar, estamos tratando
o Hora de Plantar. O que nós estamos buscando é exatamente o que tem de certificado colocar a serviço da comercialização. Quando a doutora Adriana Paixão e o Márcio Peixoto foram lá tratar sobre o Sim, o SEI para comercializar, aí a gente olha que a Alegria Canaã, esse grande empreendimento que a gente está numa expectativa muito grande para ter processamento diário de 10 mil litros de leite lá em Quixeramobim. Eu não vejo a hora que a gente faça a abertura oficial, solene, para agregar valor naqueles produtos. São os rótulos, as marcas, enfim, tem tanta coisa bonita que temos que entender que os pressupostos é o fortalecimento e a expansão da agricultura familiar. É o eixo que vai organizar para possibilitar a superação da pobreza, pessoal. Este é o caminho. Nós voltamos ao mapa da fome. Somos mais de 50 milhões que estão passando fome no nosso país. Então, é a agricultura familiar que vai levar isso. Portanto, dinamizar economicamente os nossos territórios é algo essencial para que a gente possa dialogar com essa questão. E produção de alimento saudável é tudo o que nós queremos e o que nós precisamos. Então, o vetor é a produção e a comercialização. E para ter a produção e a comercialização, nós não podemos ter outra dimensão senão organizar os processos, trabalhar inovação, trabalhar ciência e implementar novas tecnologias no campo, porque o nosso jovem não quer o que teve o seu avô, o seu bisavô, aqueles ancestrais. Nós queremos trabalhar, viver e ter outras ferramentas do nosso trabalho. Então, ter uma capacidade de integração é fundamental, ter sustentabilidade, levar a inclusão social e produtiva. E o Hora de Plantar é o que caminha para dentro disso. É esta caminhada que nós buscamos. Então, o papel de jovens, de mulheres, nesse sentido, é essencial. Então, me ligando aqui, deixa eu desligar. É essencial para que a gente avance nessa dimensão. E aí, quando nós olhamos gênero, geração, etnia, a gente precisa entender tudo isso. O papel estratégico que tem a agricultura familiar não é pouca coisa. E o que nós buscamos, pessoal, é, nesse momento, ter uma convivência que nos leve a um outro padrão de vida. Por isso, eu quero abraçar todos os internautas que estiveram conosco, a toda a nossa equipe técnica que trabalhou e trabalha fazendo com que as nossas políticas, os nossos programas estejam disponíveis. Mesmo em plena pandemia, a Secretaria foi um motor de alavancar esta relação com os agricultores e as agricultoras. E, Luan, para você fica a certeza que é a integração, são os esforços e o protagonismo de homens e mulheres que vai fazer esse nosso sertão brilhar e que o nosso governador Camilo Santana ele dá um gol de placa com a institucionalidade dessas políticas. Então, um grande abraço, muito obrigado, que tenhamos sempre a certeza de que é na vida, com trabalho, com simplicidade, mas com amor que a gente vai desenvolver a nossa agricultura familiar. São os homens e as mulheres que estão lá no território. Não existe homem solto, não existe mulher solta, existe uma relação onde ele se vincula, se organiza para mudar e transformar a realidade para melhor. Então, um grande abraço, muito obrigado, meu querido Luan. Eu acho que você agora pode encerrar, sem antes dizer que são homens e mulheres do nosso Nordeste que faz acontecer o nosso Ceará. Obrigado. É isso aí, secretário. Eles é que fazem acontecer o nosso Ceará. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente, aos nossos convidados, aos nossos agricultores. Lembrando que amanhã tem uma live imperdível para você. Terça-feira foi lançado o São José Jovem com o nosso secretário de Assis, nosso governador Camilo Santana, e amanhã vai ter a live sobre o edital São José Jovem, às 10 horas da manhã, comandado pelo nosso secretário de Assis Diniz, e teremos como convidados a Juliana Paiva, ela que é especialista na área social do Banco Mundial, a Bárbara Farinelli, ela que é gerente do projeto São José 4 pelo Banco Mundial, e também o professor Lafayette Almeida, ele que coordena a unidade de gerenciamento de projetos São José. Está imperdível, pessoal. Obrigado para você que está nos acompanhando nesses dias. Bom dia para você, bom resto de semana, fiquem com Deus, saúde para todos e todas. Governo do Ceará,
Avançando juntos, o trabalho não para. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente.